décadas no Congresso Nacional, a deputada federal Heloísa Helena, da Rede, que tomou posse lá na Câmara dos Deputados na vaga do Glauber Braga, do PSOL, que teve o mandato suspenso por 6 meses por quebra de decoro. A gente falou muito sobre isso aqui no ICL Notícias. Deputada, seja bem-vinda, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Deputada, uma pergunta bastante objetiva. Eu quero saber qual vai ser a sua prioridade ocupando essa vaga, né, durante a permanência que a senhora tiver no Congresso. Bom, lógico que é inaceitável o que aconteceu com o Glauber, né? O nível de truculência, autoritarismo é muito ruim. É uma pena que eu assuma um mandato numa situação como essa, mas eu sei que ele fez um acordo e ficou feliz em não ter o mandato cassado, nem os direitos políticos roubados. Esse tipo de ação não é novidade, né? Porque alguns dos mais jovens talvez não lembrem, mas há 22 anos atrás, a mesma truculência que o Glauber sofreu aqui na mesa diretora da Câmara, o então presidente Lula, no seu primeiro mandato, nos jogou para fora do prédio do INSS com pancadaria e bombas de gás lacrimogêneo. Eu estava no exercício legítimo de senador à época. Então, essa mania de que os chefes de poderes olhem o poder público, as instituições, como se fosse uma caixinha de objetos pessoais a ser manipulada conforme suas vontades, isso é inaceitável. Então, a gente tem que, de pronto, repudiar com veemência, com firmeza e de forma implacável esse gesto inaceitável do Congresso em suspender o mandato do deputado Glauber. E eu vou ficar aqui por pouco tempo, claro, né? Para quem me odeia é ótimo que eu fique por pouco tempo, porque eu não sou brisa suave, sou filha das tempestades e atravesso as tempestades com mais vontade ainda. E quem me odeia, quem não gosta de mim, eu espero dar muitos motivos para que me odeie muito mais. Então eu vou... Aquilo que eu sempre lutei ao longo da minha vida, não fiz por questões pessoais, sempre lutei por firmeza ideológica, concepção programática. Espero estar a serviço do Brasil real, do Rio de Janeiro, muito diferente dos cartões postais e da beleza da efervescência cultural, que é o Rio de Janeiro que mata seus jovens de 15 a 29 anos, a principal causa de saúde pública, o principal problema de saúde pública de um país, que permite que seus jovens de 15 a 29 anos morram de violência letal intencional, que não tem educação integral, mesmo um Estado que viu Brizola e Darcy numa atitude revolucionária tratar da educação integral, o SUS, que é uma vergonha. Nós temos a legislação mais avançada do mundo, eu sou parte dessa construção também, e quem não tem plano de saúde não imagina o que é. A média e alta complexidade, todos os dias a gente vê nas redes sociais famílias inteiras fazendo vaquinha para que crianças, idosos e pessoas com doenças gravíssimas, crônico-degenerativas, cardiovasculares, lesões gravíssimas, tendo que fazer vaquinha para ter acesso a procedimento cirúrgico, acesso a média e alta complexidade. Então, saúde, educação, geração de emprego e renda, redução da vulnerabilidade econômica, ambiental e social. E claro que a gente está vivendo num momento em que se abriu um processo de privatização de 3 grandes rios da Amazônia, né? O atual governo, infelizmente, parece que não se conforma com o entreguismo do governo passado, daquele soldado covarde e sem honra que deixou mais de 700 mil feridos para trás na pandemia, abriu o processo de privatização, né, de 4 rios, continua com o processo de privatização do Rio São Francisco, com a privatização da Chesf. Então, eu espero estar a serviço do Brasil real e do Rio de Janeiro, bem distante dos cartões postais. E eu espero, né? Eu sei que o Eduardo tem trabalhado muito nessa questão com a experiência que ele tem em relação ao Banco Master. Eu espero que o Congresso Nacional tenha vergonha na cara e abra uma comissão parlamentar de inquérito, um procedimento investigatório como a CPI, porque é o único que tem possibilidade, traz para si as prerrogativas de autoridades judiciais, pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Outro procedimento investigatório de uma comissão de fiscalização e controle não consegue. Então, eu espero que realmente o Congresso tenha vergonha, né? Abra mão desse orçamento, que metade do orçamento é para alimentar
os gigolôs do capital financeiro, viabilize o procedimento investigatório do Banco Master e possa, né, tenha a coragem de encerrar as atividades das Betes, que têm matado a dignidade de milhares de famílias e de crianças espalhadas pelo Brasil. Deputada... Coisa de sertaneja, né, mulher? Fala rápido demais. Não, deputada, importante. Eu queria perguntar para a senhora, entre ontem e hoje saíram novas pesquisas eleitorais, né? E mostram aí o cenário, o presidente Lula liderando e Flávio Bolsonaro, né, em segundo lugar, foi escolhido pelo pai para ser o candidato. Se o quadro for esse, um segundo turno, Lula contra Flávio Bolsonaro, o que a senhora faz? A senhora apoia quem? Deixa eu dizer uma coisa. Veja só uma coisa. Todas as vezes, né, as pessoas sempre trazem essa questão do Lula como se eu tivesse um problema pessoal, sentimental. Não tenho nada disso. As minhas divergências com o governo, elas têm uma base sólida, ideológica, programática, né? É óbvio, é uma pergunta, né, seria uma resposta óbvia. Eu não vou ficar a serviço do fascismo. Certo. E eu espero não ficar a serviço de uma candidatura que se diz de esquerda e entrega mais da metade do dinheiro público do orçamento para encher a pança dos gigolôs do fundo do capital financeiro. Eu espero, Mas e a o seu intenção partido da tá no rede governo, hoje, né, com a deputada? federação do PSOL, O seu é a partido está no intenção governo, né? nossa, Está no na sentido... coalizão. Desculpa, deputada, rapidinho. O seu partido está na coalizão do governo, né? A rede. A rede. Pois é, mas eu não sou da base de bajulação do governo. É por isso que eles vão se livrar rapidinho de mim. Eu estou aqui para defender o que eu acredito, as convicções ideológicas, a minha visão de mundo, as concepções programáticas que eu passei ao longo da minha vida defendendo, eu vou fazer isso. Perfeito. É isso que eu tenho a obrigação de fazer. Se livra rapidamente, o povo não vota, daqui a pouco o Glauber volta e eles têm mais sossego aqui sem mim. Agora, a minha obrigação é honrar aquilo que eu acredito. Perfeito. Óbvio que nenhum de nós quer votar nessa cambada de fascista. Eu acabei de dizer o que é que eu penso do governo Bolsonaro. Se comportou como um soldado covarde e sem honra, que deixou mais de 700 mil mortos para trás e famílias em situações absolutamente indignas. Agora, a gente da rede tem que discutir, espero que a federação também, programa. Tem que discutir primeiro o programa. Qual é o programa que nós queremos defender? Qual é o programa que nós vamos pactuar com o candidato que nós devemos apoiar? É isso que a gente tem que fazer. Isso é o que tem que fazer, isso é o que qualquer partido sério faz. Partido, e eu espero, né? E a gente também, nós não somos base do governo porque temos cargo, não. Isso seria uma concepção absolutamente inaceitável. Se vende convicções porque tem cargo no governo? Se vende concepções programáticas para lamber o rastro por onde passa o poder? Não, isso eu pelo menos não me dou o direito de fazer isso. O que eu criticava, eu passei 8 anos aqui, quando eu era senadora, 4 anos enfrentando o governo Fernando Henrique e depois tive que enfrentar 4 anos o governo Lula. E era por questão sentimental, de rancor, conversa fiada. Aliás, esse papo também, viu, de viver... Ontem uma moça estava dizendo aqui, Opa, a gente teve uma interrupção aqui na conexão machista. com a deputada. Tá. Acho que ouvimos Voltou, agora. Estamos te voltou. ouvindo, deputada. Voltou. Eu estou dizendo assim, ontem, né, uma moça me encontrava aqui e dizia assim, você tem que perdoar o Lula. O problema não é de perdão. Essa concepção machista, moralista, de exigir que toda mulher perdoe, essa coisa, exige o perdão para depois a mulher sair dentro de um caixão. Então tem que acabar com essa história também no Brasil. Eu não tenho nenhum problema de rancor, pessoal. Eu tenho um problema de firmeza ideológica. Eu sei que no mundo da política isso não é muito aceito. Firmeza ideológica não é aceito. Uma concepção programática que você zela no voto com aquilo que você acredita também não é bem aceito, mas é a vida. Daqui a pouco eles se livram de mim. Deputada, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no ICL. Muito obrigada, Muito obrigada. querida. Até uma Obrigado, próxima viu, deputado? oportunidade. Obrigado, deputado. Obrigada a vocês, estamos sempre à disposição aqui. Grande abraço. Abraço. Obrigada. Boa noite. Até a próxima, deputada Heloísa Helena conversando com a gente aqui no ICL. Rodrigo, e a gente volta a conversar sobre todas essas questões lá de Brasília. Hoje a gente falou sobre essa reunião ministerial, a última do ano, do governo Lula, que aconteceu, começou pela manhã e se estendeu durante toda a tarde. Teve um anúncio
da saída do Celso Sabino, do Ministério do Turismo. Já se esperava realmente, a União Brasil pediu o cargo depois de expulsar o ministro do partido. E durante o discurso, o presidente Lula falou que os partidos que integram a esplanada vão ter que definir de que lado eles estão. Então a gente vai assistir essa fala e volta a conversar sobre a reunião. Vamos lá. O ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. E eu acho que nós temos uma força extraordinária. Essa é uma das falas do presidente Lula. Não sei se vocês querem comentar essa, porque tem uma outra também falando sobre os ministros terem que mostrar para a população o trabalho que eles estão fazendo, né? Manda próximo. Vamos nessa, então. Manda próximo, que comenta no pacote. Vamos comentar o pacote aqui. Vamos lá, então, ouvir essa fala do presidente Lula. É importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. Essa última, Chico, eu não sei a sua impressão, mas a gente tem dito, a comunicação do governo melhorou com a troca do Pimenta pelo Sidônio. O Lula está dizendo, acho que não melhorou tanto assim, porque o que ele está dizendo a comunicação não está conseguindo chegar lá na ponta. E é preciso que chegue. Então, são dois trechos que a Gabi trouxe. Um é esse, em que ele cobra que haja mais esforço para o governo comunicar o que faz, e o outro cobrando clareza, né? Tá comigo ou não tá comigo na reeleição, né? Mas isso aí é uma novela que não vai resolver nunca, né? E Lula sabe disso. Sabe. Acho que é mais para jogar para a plateia, porque ele sabe que com União Brasil, PP, com os partidos do Centrão no geral, vai ser essa novela até o fim. Tem uma parte do União Brasil que segue apoiando o governo e outra parte que pulou fora, que é ali a turma do Rueda e etc. Mas é uma coisa que não vai ter solução. Não vai ter voto, não vai dar voto algum para o governo, 0 voto, e também não vai... não traz nada. Ele tenta construir alguns palanques, eu acho, estaduais. Estaduais, né? O Sabino mesmo, que ele hoje sai do... Acho que vocês já comentaram até, mas que ele sai do Ministério do Turismo, é um pré-candidato ao Senado no Pará. Isso. Então ele sai, é um homem com esse objetivo. Com apoio do Lula, mas por um partido de centro. Talvez seja candidato pelo MDB. Um candidato forte. Um candidato forte no Pará e tal. No Pará, mas os caras não trazem nada. E tem razão também, o Lula tem razão em relação aos ministros. Cara, fora eu vejo, assim, fazendo comunicação governamental, aliado com o governo, fazendo bons vídeos, etc., Padilha e o Renan Filho. Sim. 2 ministros bastante atuantes, têm mostrado muito serviço. O Renan Filho em relação ao fim do cartório das autoescolas apareceu muito. Na questão das estradas também, está sempre mostrando inaugurações em tudo que é estado. E o Padilha, sem comentários, porque tem feito uma comunicação muito forte, com anúncios quase que diários, anúncios importantes, novas vacinas, novos tratamentos do SUS. Esse tem comunicado. O resto realmente está devendo bastante. O Boulos chegou agora ao governo com também a missão de dar uma esquentada nas redes sociais do governo. Acabou de chegar, Então ele tem feito postagens diárias e tudo, mas assim, quem traz realmente realizações concretas através de rede social são esses dois que você falou. O Haddad faz uma comunicação mais institucional, né? Outro pelo papel, peso, né? Ministério da Fazenda. Então ele se comunica pelos canais oficiais, pela mídia tradicional, né? Comunicados mais da maneira convencional. Se comunica também, acho que ele dá bastante entrevista. Dá bastante, exatamente. Ele procura explicar, procura fazer o embate político do dia a dia. Com a paciência de Jó, né? Coitado, nesse sentido.
Mas aí tá o Lula cobrando e preparando o time para 2026. É isso que ele fez hoje. Aliás, que não vai fazer parte da composição dos ministros, porque vai estar diretamente na campanha, pelo menos até o momento, o PT quer o Haddad como candidato. Como candidato. Ou no Senado ou no governo. Sim. Agora, acho que a sensação do Lula é assim, gente, com toda a entrega do governo, Podia estar melhor. Ainda tem essa rejeição desse tamanho. Isso realmente eu acho que ele tem razão. Porque eu acho que é um governo melhor do que está nos números de pesquisa em relação à popularidade. Porque se você pensar que o bolsonarismo vai duro, mais raiz, tem 30%, 35%, o Lula podia estar com um pouco mais, né? Ele está com uma aprovação de... Ontem a gente mostrou, né? 48, 49, tá meio a meio, né? Podia ter aí... Tem uma turma aí no meio do caminho que não é bolsonarista, mas também não é lulista, não é de esquerda, que fica muito influenciada pelas redes, muito desconfiada do governo, né? E não consegue, talvez, ser atingida pelas realizações do governo, além de problemas concretos mesmo, né? A economia melhorou? Melhorou. O desemprego está baixo, o preço da comida parou de subir, mas a renda não é uma maravilha, né? A renda do trabalhador. Então as pessoas ganham um salário que às vezes não dá para ir até o final do mês. Então, aí o governo comemora, a economia está indo bem, mas a pessoa olha e fala, mas está indo tão bem assim, eu estou sentindo uma dificuldade para fazer o meu supermercado ainda. Então, é um embate complicado mesmo numa sociedade fraturada pela extrema-direita. Até porque a economia é um assunto difícil, né? É mais quando a pessoa sente no dia a dia dela. Eu vi que essa pesquisa Quest, até as pessoas respondem, você acha que está mais fácil conseguir emprego? Sim. Sim. É verdade, né? Você acha que a vida da sua família está muito melhor? Não. As pessoas sabem que tem mais emprego, mas não acham que está nenhuma maravilha, assim, porque a renda não é espetacular. Não houve um aumento de renda tão rápido como houve nos primeiros governos do Lula. Ali a sensação de bem-estar saiu de um ponto aqui e veio para cá, né? Agora você melhorou um pouquinho, né? Mas não tem talvez uma sensação tão sólida. A gente estava falando mais cedo, Chico, eu também queria ouvir sua opinião sobre isso. O Rodrigo e eu, a gente conversando sobre como isso deve ficar mais claro também para as pessoas no ano que vem, quando elas vão começar a sentir a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, a população começa a sentir, de fato, o efeito disso. E isso também pode ser um ativo importante ali na campanha. Não, perfeito, porque aí uma coisa, a gente tem falado, o governo fala, todo mundo divulga, está no noticiário, mas é diferente desse efeito no bolso. Isso aí. Eu acho que só quando o trabalhador tem ali R$400 a mais para gastar durante o mês, é que ele vai, opa, quem fez isso, como é que foi isso? Inclusive saber a autoria disso, que é a Haddad e o Lula. Sim. Então é uma história que eu acho que você só tem a dimensão dela quando sobrar aquele dinheirinho mesmo no bolso no primeiro mês da isenção. Isso sim, aí é concreto, né? Estava falando até com a Gabi sobre isso mais cedo. Janeiro já vai ter essa sensação, né? É isso, eu não posso contar em que conversa foi essa com o Rodrigo. Depois o pessoal descobre mas a nossa é uma gravação para o ano que vem. É isso, gente. Posso trazer